Cristianismo Rosa Cruz. Quarta Conferência. Sono, sonhos, transe, hipnotismo, mediunidade e insanidade. Vimos que o homem é um organismo muito complexo, compondo-se corpo denso, que é seu instrumento de ação. 2. Corpo vital, o veículo da vitalidade, que torna possível a ação. 3. Corpo de desejos, de onde parte o desejo que impele a ação. 4. Mente, um freio sobre os impulsos que dá propósito à ação. 5. Ego, que atua colhendo experiências de seus atos. O propósito da vida é transformar os poderes latentes do ego em energia dinâmica, para que possa controlar perfeitamente seus veículos e agir como queira. Sabemos que, por enquanto, ele ainda não conseguiu esse domínio. Caso contrário, não haveria luta em nosso íntimo entre o espírito e a carne, como se costuma dizer. Uma luta que na realidade se trava entre o espírito e o corpo de desejos. Essa luta é o que desenvolve o músculo espiritual, assim como a luta corporal desenvolve o músculo físico. É muito fácil mandar-se aos outros fazerem isto ou aquilo, mas sujeitar-se a si mesmo à obediência é a tarefa mais difícil do mundo. Na verdade, disse que o homem que conquista a si próprio é maior do que aquele que conquista uma cidade. Goethe, o grande poeta iniciado, nos dá a razão disto nestes versos. De todo o poder que mantém o mundo agrilhoado, o homem se liberta quando o autocontrole há conquistado. Tal homem está acima de todas as leis, quer humanas, quer divinas, para que as transgrida longe disto, mas justamente para o contrário. Sua total obediência a elas torna-se as supérfluas a todas. Do mesmo modo que a lei não furtarás fala desnecessária a todo aquele que aprendeu a respeitar a propriedade alheia. O pecado ou atitude contrária à vontade de Deus ou às leis da natureza existia antes de toda lei, e São Paulo aprecia muito bem sua benéfica ação quando diz que a lei é o feitor que nos conduz a Cristo, porque sem a lei não conheceríamos o pecado. Todas as vezes que violamos uma das leis da natureza, tal transgressão, como uma causa, traz-nos a correspondente retribuição como efeito. Se comemos em demasia ou indevidamente, o resultado pode ser uma indigestão. Se o distúrbio for mais sério, talvez seja necessário a natureza queimá-lo por meio de uma febre. Se pecamos contra as leis da moralidade, podemos esperar o ostracismo social como correspondente retribuição ao erro nos planos morais. Mas o homem que usa levianamente seus poderes mentais é pior, tanto pior quanto o mais perigoso, porque o glutão pode ser, sob outros aspectos, uma pessoa admirável e digna de todo respeito, que praticamente não prejudica ninguém, a não ser a si mesmo. A pessoa imoral, os desordeiros e bisbilhoteiros vulgares são cangros sociais perigosos para todos, mas estes podem ser isolados e evitados, minimizando-se assim os perigos de seu contato. Podem também se arrepender e até regenerar-se. Porém, o mais insidioso de todos os males é aquele que se refere ao plano mental de ação, em que o homem, sob a máscara da perfeita respeitabilidade e muitas vezes sob o disfarce da benevolência, pode dominar a vida do semelhante, dirigir-lhe a vontade e ainda assim continuar parecendo impecável, não raro sendo até considerado por suas vítimas um amigo e benfeitor. Deste modo, sem nenhum risco de prisão, ele alcança seu objetivo, seja este dinheiro ou engrandecimento pessoal. Sua transgressão é raramente castigada na mesma vida em que a cometeu, mas nas vidas posteriores ele encontra a expiação na forma de idiotice congênita, portanto sem oportunidade para arrepender-se e ser perdoado, como acontece quando o arrependimento
é acompanhado de regressão. O crime do hipnotista é de fato uma fase daquilo que a Bíblia chama de o pecado contra o Espírito Santo, a maldade espiritual mais perigosa à sociedade. O Espírito Santo é o princípio criador da natureza e a força criadora no homem é a sua expressão direta. A mesma força expressa-se através dos órgãos geradores para gerar um novo corpo, através do cérebro para gerar novos pensamentos que depois se cristalizam em coisas. Quando alguém se torna vítima de um hipnotista, deixa de ser senhor de si próprio e perde a faculdade de pensar por si mesmo, subjugado, que fica pela sugestão do hipnotista, que na realidade são ordens, já que a vítima não tem outra alternativa senão obedecer. Por conseguinte, uma vez que o hipnotista interfere na expressão da faculdade criadora de pensamentos de sua vítima, cuja faculdade é uma expressão direta do Espírito Santo, comete um pecado contra este. Para esclarecer melhor e reforçar as descrições de condições anormais, tais como existem no sonho, transe, hipnotismo, mediunidade, obsessão e insanidade, começaremos com uma explanação das condições do homem nos estados normais de vigília e sono, sob o ponto de vista oculto. O estado de vigília. Neste estado, todos os veículos do homem acham-se confinados dentro do mesmo espaço. Assim como os ossos, a carne e os vários líquidos do organismo estão confinados dentro da pele, também todos os corpos do homem mantêm-se juntos dentro de uma espécie de nuvem ovalada, que envolve totalmente o corpo visível desde acima da cabeça até abaixo dos pés. Não importa a posição que assuma, o corpo denso sempre permanece no centro dessa aura, do mesmo modo que a gema está sempre no centro do ovo. A aura envolve o corpo denso humano, como a clara envolve a gema do ovo. Mas isso não é tudo, porque essa aura, composta dos veículos sutis do homem, não somente envolve o corpo denso, mas compenetra cada partícula deste, de maneira um tanto semelhante ao sangue compenetrando todo o corpo denso. Vemos assim que tais corpos estão mais perto de nós do que nossas mãos e pés, e ainda tão invisíveis quanto a nossa respiração. Nem por isso são menos reais ou menos necessários. Durante a vida, o homem normalmente não pode separar-se deles, e a não ser que estejam todos juntos, ele não pode se mover nem agir, conforme faz na vida diária. Durante o estado de vigília, há uma constante guerra entre o corpo vital e o corpo de desejos. Os apelos e impulsos do segundo instigam constantemente o corpo denso, impelindo-o à ação para gratificar esses desejos, apesar dos danos que podem resultar ao último. É o corpo de desejos que inicia o bebedor a saturar seu sistema com bebidas alcoólicas, a fim de que a combustão química do espírito do álcool eleve as vibrações do corpo denso a tal ponto que este se torne dócil instrumento a qualquer impulso baixo, no que desperdiça grandes parcelas de suas reservas de energia. O corpo vital, pelo contrário, não tem outro interesse senão o de preservar o veículo denso. Por meio do baço, ele especializa a energia solar incolor que permeia o espaço e, mediante estranho processo químico, transforma-se em fluido vital de formosa cor rosa pálido, espalhando-o a seguir por todo o sistema, em cada nervo e fibra do organismo. O corpo vital cuida sempre de economizar a energia que armazena no corpo denso e trabalha constantemente na recuperação dos tecidos danificados ou destruídos pelas poderosas investidas do dominador corpo de desejos. O fluido vital tem função idêntica à da eletricidade num sistema telegráfico, pois mesmo que este sistema seja constituído de fios que ligam entre si diversas estações com telegrafistas operantes, seria, no entanto, totalmente ineficaz se não houvesse a corrente elétrica circulante que transportasse as mensagens. Assim também é o corpo denso, só é útil quando o fluido vital lhe percorre os nervos.
Quando isso cessa no todo ou em parte, dizemos que o corpo está de certo modo imprestável. Notamos esse efeito, mas não vemos sua causa no mundo material. Temos em nosso corpo 2 sistemas nervosos, o voluntário e o involuntário. O primeiro é dirigido diretamente pelo corpo de desejos e comanda os movimentos do corpo denso. Tende a obstruir e destruir, e é refreado pela mente apenas em parte. O sistema involuntário tem seu vantajoso e particular terreno no corpo vital e governa os órgãos digestivos e respiratórios, que reconstroem e restauram o corpo denso. Essa guerra entre o corpo vital e o corpo de desejos é o que produz a consciência no mundo físico. Mas se a mente não atuasse como um freio sobre o corpo de desejos, nossas horas de vigília seriam muito mais curtas, e bem mais curtas também nossas vidas, porque o corpo vital e sua benéfica atuação logo seriam vencidos pelo desenfreado corpo de desejos, como mostra a exaustão que se segue a uma explosão de ira. A ira é um estado em que o homem, perdendo o controle, permite ao corpo de desejos dominar livremente. Sono e transe naturais. Apesar de todos os seus esforços, contudo, o corpo vital gradualmente vai perdendo terreno à medida que corre o dia. Os venenos resultantes dos tecidos destruídos acumulam-se e impedem o fluxo de fluido vital. Então os movimentos tornam-se cada vez mais lentos e, em consequência, o corpo visível mostra sinais de exaustão. Por fim, o corpo vital entra, por assim dizer, em colapso. O fluido vital cessa de circular pelos nervos em qualidade suficiente para manter o equilíbrio do corpo denso. Aí este se torna inconsciente e, portanto, impróprio ao uso do espírito. Isto é o sono. Muitos pensam que o sono é um estado passivo ou negativo. Nada mais incorreto. Se assim fosse, o corpo físico despertaria tão cansado quanto estava quando adormeceu. Ou melhor, nunca mais despertaria, pois foi sua incapacidade para receber fluido vital por estar obstruído com toxinas deteriorantes que o levaram a dormir. E se o único efeito desse estado fosse uma negativa cessação de desgaste e de energia, as condições permaneceriam em status quo e o corpo continuaria dormindo. Às vezes acontecem casos tais que chegam a durar semanas e até meses. Aos que assim dormem, diz-se que estão em transe. Para que tal estado seja mantido por algum tempo sem que resulte em morte, o corpo vital não deve suspender inteiramente suas funções. Precisa até certo ponto efetuar a digestão. O que faz então do sono um estado restaurativo? No próprio termo restaurativo está explícita uma atividade. Se um prédio vai ser restaurado, é necessário que seus moradores o desocupem, cessando já aí o desgaste pelo uso. Mas não é o bastante. Os operários precisam reparar os danos consequentes do uso do edifício. Somente quando esse trabalho tenha sido feito, estará a restauração completa e o prédio pronto para ser ocupado por seus moradores. O mesmo ocorre com o templo do ego, nosso corpo denso, quando fica exausto. Nessas ocasiões, é preciso que o ego, a mente e o corpo de desejos se retirem, deixando o corpo vital totalmente à vontade, para que possa restaurar o tom do corpo denso. Assim, quando o corpo denso adormece, há uma separação. O ego e a mente envolvidos no corpo de desejos retiram-se dos 2 corpos que interpenetravam, o vital e o denso, permanecendo estes na cama, enquanto os veículos superiores flutuam próximo e sobre o corpo do adormecido. Inicia-se aí o processo de restauração. Em qualquer combate no mundo físico, os ferimentos nunca acontecem só com uma das partes contendoras. O vencedor também recebe algumas lesões. Quanto mais feroz a luta e quanto mais valente os lutadores, mais ferimentos de ambos os lados. O mesmo se dá com os corpos vital e de desejos em seu combate.
O corpo de desejos ganha todas as vezes, muito embora suas vitórias sejam sempre derrotadas, já que ele é forçado a abandonar o campo de batalha e o prêmio, o corpo denso, nas mãos do vencido corpo vital, retirando-se a seguir para restaurar sua própria harmonia desfeita. Quando se retira do corpo adormecido, o corpo de desejos penetra num oceano de força e harmonia, chamado mundo do desejo. Ali o ego revive os acontecimentos do dia, mas na ordem inversa, isto é, dos efeitos para as causas, deslindando o emaranhado do dia, formando imagens verdadeiras que substituam as falsas impressões devidas às limitações da vida no corpo físico. E como as harmonias do mundo do desejo compenetram o corpo de desejos, e a sabedoria e a verdade substituem o erro, este recobra seu ritmo e tom. O tempo necessário para tal restauração varia dependendo o quão ilusória, impulsiva e extenuante tenha sido a vida nesse dia. Então, e só então, inicia-se o trabalho de restauração dos veículos deixados no leito. O corpo de desejos restaurado começa a reanimar o corpo vital, inundando-o de energia rítmica. Este, por seu turno, começa a trabalhar sobre o corpo denso, eliminando os produtos do desgaste, principalmente através do sistema nervoso simpático. Como resultado, o corpo denso fica restaurado e outra vez repleto de vida. É quando o corpo de desejos, a mente e o ego reentram nele pela manhã, fazendo-o despertar. Sonhos. Acontece, porém, às vezes que nos absorvemos e nos interessamos tanto pelos assuntos mundanos que, mesmo após o corpo vital ter entrado em colapso e tornado o corpo denso inconsciente, não podemos fazer nossa mente deixá-lo para iniciar o trabalho de restauração. O corpo de desejos adere como se for a sombria mortalha apenas dele, retirado parcialmente pelo ego, que mesmo nessa posição repassa os acontecimentos do dia. É evidente que tal condição é anormal, primeiramente porque a relação apropriada entre os diferentes veículos é rompida pelo colapso do corpo vital. Depois, porque a posição relativa dos veículos superiores desconectaram parcialmente os centros dos sentidos do último. E o resultado inevitável são aqueles sonhos confusos em que os sonhos e visões do mundo do desejo confundem-se com os acontecimentos da vida diária de modo mais absurdo e grotesco. Às vezes, quando algum acontecimento do dia agitou sobremaneira o corpo de desejos e este já desligou dos veículos inferiores para se entregar à atividade restaurativa através da retrospecção mencionada acima, pode acontecer que um penoso incidente naquele dia surja e o corpo de desejos veja a solução. Então ele volta repentinamente ao corpo denso, a fim de imprimir as ideias no cérebro, levando, portanto, o veículo denso a acordar bruscamente. Em raros casos, porém, ele é capaz de recordar a solução que parecia tão clara no mundo do desejo, e ainda que consiga imprimi-la no cérebro, geralmente ela é esquecida ao amanhecer. Sabendo disso, muitas pessoas, ao se recolherem, deixam papel, lápis e luz ao alcance da mão. E por tal precaução, são frequentemente recompensadas ao se encontrarem pela manhã com a solução de seus problemas, sem nem mesmo precisarem rever os escritos. É uma boa ideia a ser seguida. Sob tais condições em que a separação dos veículos não é completa, fica evidente que a perda de energia prossegue e que a restauração é impedida. O corpo denso envolve-se sobre o leito em casos extremos e, em consequência, levanta-se pela manhã com uma certa sensação de cansaço depois de um sono repleto de sonhos e pouco reparador, devido à separação imperfeita dos veículos. Mas nem todos os sonhos são confusos. Aqueles, por exemplo, que nos apontam soluções lógicas a certos problemas, ou aqueles premonitórios que nos adverte de um perigo iminente, muitas vezes nos possibilita
evitar e prevenir um desastre. Tais sonhos ocorrem geralmente um pouco antes do despertar e também só quando tem havido uma completa separação dos veículos, pois só nesta última condição é possível haver lógica no sonho. É possível ao ego perceber no mundo do desejo o desastre iminente e transmiti-lo com clareza ao cérebro. Para que tais sonhos prossigam na noite seguinte, ajuda muito ir deitar-se com este último pensamento. Quero saber isto e aquilo, e vou me recordar de tudo ao amanhecer. Se for este o último pensamento antes de dormir, as respostas virão por certo, e serão sempre lembradas ao despertar. Ocupar o tempo citando exemplos para provar o valor dos sonhos seria desperdiçá-lo numa conferência. A imprensa diária frequentemente cita casos de escapadas providenciais atribuídas a avisos por sonhos. Os arquivos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas podem fornecer abundantes evidências a quem queira, sem maiores dificuldades. Hipnotismo é característica dos corpos invisíveis do homem só atuarem sob os ditames da vontade. Cada impulso para agir que venha de dentro origina-se na vontade do próprio indivíduo, ao passo que o incentivo para a ação proveniente de fontes externas, geralmente chamado de circunstâncias, origina-se na vontade alheia. A diferença, portanto, entre o homem de caráter forte, seja bom ou mau, e o homem fraco, reside no fato de que o primeiro é impelido por sua própria vontade, agindo por si mesmo, o que, a despeito das circunstâncias eventuais, capacita-o a dirigir sua vida conforme decida. Por outro lado, o fraco, o caráter de vontade, é apenas um desamparado joguete das circunstâncias, dominado pela vontade dos outros, náufrago desgarrado no mar de vida. Controlar outras pessoas pelo poder da vontade é um assalto mental, ato mais condenável até que um assalto físico. A essa agressão mental chamamos hipnotismo. Um homem robusto pode, com um tapinha amigável, induzir outro a satisfazê-lo, ou pode espancá-lo até torná-lo inconsciente. O vendedor hipnotista também aplica a exata força para induzir o cliente a comprar-lhe algo que ele não quer ou não pode comprar, e ilude-se a si próprio, denominando a isso negócio legal. Por mais nociva e difundida que seja essa prática, seus efeitos posteriores, no entanto, nem se aproximam daqueles resultantes da prática de submeter esse paciente ao sono hipnótico. A enormidade desse crime só é melhor apreciada quando se pode ver os efeitos sobre os corpos invisíveis da vítima. Nenhuma pessoa de forte vontade pode ser dominada por um hipnotizador a ponto de ser posta a dormir, e ninguém que mantenha uma atitude mental positiva pode ser subjugado. Daí que ele, de início, solicite à vítima confiante conservar-se perfeitamente negativa e desejosa a ser posta a dormir. Os passes do hipnotizador são então endereçados à cabeça, atingindo a cabeça do corpo vital e deslocando-as da física. A esta altura, a cabeça etérica cai, como uma grossa dobra em volta do pescoço do paciente, à semelhança da gola de um suéter. A ligação que existe entre o ego e o corpo denso é cortada, como no sono, e os veículos superiores se retiram. Mas a condição agora é diferente daquela do estado de sono. A cabeça do corpo vital não se encontra no seu devido lugar, envolvendo e compenetrando a cabeça densa. Esta agora é compenetrada pelo éter vital do corpo do hipnotizador, que deste modo consegue o domínio sobre sua vítima. Se conhecêssemos um meio de interceptar a linha, teríamos as chaves da relação entre o hipnotizador e sua vítima, pelo menos até certo ponto. Se alguém dispõe de uma linha telefônica particular entre o próprio lar e o seu escritório, e outro alguém faz uma ligação de escuta entre os dois pontos, poderá o segundo interceptar qualquer conversa, como poderá ainda fazer-se passar pelo negociante emitindo ordens, etc.
O hipnotizador faz algo assim. Intercepta a linha de comunicação entre o ego e o corpo da sua vítima pela interposição de parte de si mesmo na linha. Assim pode ele forçar o ego a sair ao mundo invisível e obter então, tanto quanto possível, qualquer informação que deseje. Pode ainda, a seu talento, obrigar aquele corpo a práticas fúteis ou levá-lo a atos criminosos. Isso, contudo, ainda não é o pior do hipnotismo. O mais grave perigo para a vítima reside neste fato. Uma vez que parte do corpo vital do hipnotizador foi introduzida no dele, tal parte não pode ser expulsa dali completamente ao despertar. Sempre uma pequena parcela do mesmo fica aderida ao corpo da vítima, formando um núcleo através do qual o hipnotizador nela pode ingressar mais vezes e submetê-la mais facilmente daí por diante. Em cada uma dessas ocasiões, esse núcleo sofre um acréscimo de tal modo que pouco a pouco a pobre vítima fica totalmente desamparada, sujeita à vontade do seu dominador, independentemente da distância, até que a morte de um dos dois rompa a ligação. Esse remanescente do corpo vital do hipnotizador é também um repositório de ordens a serem executadas no futuro, em que implicam na realização de certos atos em determinados dia e hora. Quando chega esse tempo, o impulso é liberado à semelhança da mola de um despertador. Então a vítima deve executar a ordem, mesmo que seja um assassinato, sem saber sequer que está sendo influenciada por alguém. O hipnotismo é, pois, o maior dos crimes sobre a Terra e o maior dos perigos para a sociedade. Alega-se às vezes que o hipnotismo pode ser usado beneficamente para curar o alcoolismo e outros vícios, e isto, ao menos sob o ponto de vista material, é prontamente admitido e aceito. Mas sob o prisma do conhecimento oculto, o argumento está longe de ser verdadeiro. Como todos os outros desejos, a ansiedade por bebidas alcoólicas reside no corpo de desejos, sendo o dever do ego dominá-la pela sua própria força de vontade. Eis porque se encontra ele nesta escola da experiência chamada vida. E ninguém pode processar esse crescimento moral em seu lugar, do mesmo modo que ninguém pode digerir o alimento que ele ingere. Não se pode burlar a natureza. Cada um deve resolver seus próprios problemas, corrigir suas próprias falhas, por sua própria vontade. Se um hipnotizador dominar o corpo de desejos de um bêbado, o ego desse viciado terá de aprender sua lição numa próxima existência. Caso morra antes do hipnotizador, o viciado certamente voltará a beber, pois em tais casos, a parte do corpo vital do hipnotizador que sustenta aquele desejo inferior voltará à origem, anulando-se então a cura. Portanto, a única maneira de se dominar permanentemente um vício é pela aplicação da própria vontade. Com a morte de um hipnotizador, todas as suas vítimas ficam livres, e nenhuma outra sugestão posterior poderá influenciá-las. Mediunidade. Para que se compreenda a mediunidade, é necessário saber que na morte efetua-se a mesma separação de corpos como no sono, só que de modo permanente. Os chamados mortos possuem ego, mente e o corpo de desejos, e muitas vezes permanecem conscientes por algum tempo do mundo que acabaram de deixar. Alguns se apegam à vida terrena, mas não podem ajustar suas mentes ao aprendizado de novas lições. A esses chamamos espíritos apegados à terra. Tais espíritos, impossibilitados de funcionar no mundo visível sem um corpo, aproveitam-se vantajosamente do fato de que nem todos os espíritos estão confinados com o mesmo rigor à prisão do corpo denso. Aqueles que se acham mais fortemente aderidos aos seus corpos são os materialistas. E aqueles cujos liames não os prendem tão facilmente são os sensitivos, capazes até certo ponto de responder às vibrações espirituais. As pessoas de caráter positivo, caso se desenvolvam, podem sensibilizar-se por sua própria vontade, tornando-se assim ocultistas exercitados. Os de vontade fraca só se pode desenvolver com a ajuda de outros,
e de maneira negativa. Esses são presas dos espíritos apegados à Terra, os quais, denominando-se a si mesmos de guias espirituais, desenvolvem suas vítimas como médiuns de transe ou como médiuns materializantes, se as conexões entre os corpos denso e vital das vítimas são fracos. O controle desses espíritos apegados à Terra é sob vários aspectos idêntico ao dos hipnotizadores, salvo no fato de que os primeiros são invisíveis às suas vítimas e sobre estas exercem maior poder, já que são vistos como seres superiores, anjos sem maldade, que visam apenas proporcionar a felicidade e ministrar sabedoria de modo abnegado. Na realidade, não existe nenhum poder transformador na morte. O pecador não se transforma em santo, nem o ignorante converte-se num Salomão por haver morrido. E é simplesmente chocante para o clarividente desenvolvido ver as imposturas desses desclassificados espíritos sobre as suas ingênuas vítimas, tão inexperientes que não conseguem distinguir o verdadeiro caráter dos impostores e vão aceitando suas dúvidas frases como sublime sabedoria. É verdade que, apesar de tudo, eles têm ocasionado algum bem provando a realidade da existência pós-mortem, mas é certo também que têm prejudicado muito mais aos médiums. O modus operandi do invisível controlador consiste simplesmente em expulsar os veículos superiores dos ditos inferiores do passivo médium, tomar-lhe o lugar e assumir o controle. Quando o abandona, leva consigo uma parcela do seu corpo vital para usar posteriormente como uma chave ou alavanca. Em alguns casos, não satisfeito em tomar emprestado um corpo, o espírito chega a roubar algum, mantendo seu dono fora dele permanentemente. Podemos ver o mesmo corpo, mas já com uma alma que tem hábitos e gostos diferentes. Isto é conhecido como obsessão, que pode ser identificado pelo fato da íris não reagir nem à luz nem à distância pelas suas contrações ou dilatações, porque o olho é a janela da alma. Somente seu dono pode controlá-lo verdadeiramente. Em consequência, os olhos do médium sob controle permanecem sempre fechados ou mostram um olhar vidrado. Existem certos meios de afastar um espírito obsessor, devolvendo-se o corpo ao seu dono, mas isto não pode ser revelado publicamente. Vimos que no estado de vigília, os corpos denso e vital estão envolvidos e interpenetrados por uma espécie de nuvem ovalada, constituída pelo corpo de desejos e pela mente. Estes veículos são todos concêntricos e formam os elos de uma cadeia, a interpolação de um com o outro, de tal maneira que os centros sensoriais de um coincidam com os centros sensoriais do outro. É o que capacita o ego a dirigir seu complexo organismo e realizar de modo ordenado os processos vitais que conhecemos como razão, linguagem e ação. Se há um desajuste em qualquer parte, o ego ver-se-á tolhido correspondentemente em sua expressão. Esse equilíbrio perfeito é saúde, o oposto é doença. A doença adquire muitas formas. Uma delas apresenta-se como insanidade mental, que também se classifica em diferentes tipos, onde a conexão entre os centros sensoriais do corpo denso e do corpo vital se dá obliquamente, quando por vezes a cabeça do corpo vital sobressai da cabeça densa, ao invés de situar-se concentricamente a esta. Fica o corpo vital desentrosado tanto dos veículos superiores quanto do corpo denso. Temos então o idiota dócil. Quando os corpos denso e vital acham-se entrosados, mas existe ruptura entre os corpos vital e de desejos, as condições são semelhantes, mas quando o rompimento se dá entre o corpo de desejos e a mente, temos o maníaco desvairado, que é mais incontrolável do que um animal selvagem, pois este ao menos é governável por um espírito grupo. Neste caso, todas as tendências animais são seguidas cegamente. Quando a ruptura ocorre entre o ego e a mente, a última encarrega-se dos outros 3 veículos. E aí temos a astúcia consumada.
que caracteriza certa classe de insanos. Os de tal categoria saberão ocultar muito bem seus maléficos propósitos e ludibriar a todos para poder vingar-se de uma ofensa apenas imaginária ou para realizar algum desejo inferior, até que a vítima caia em seu poder. Então a natureza brutal do corpo de desejos entregar-se-á totalmente a alguma horrenda atrocidade, ou poderá a mente dominar o corpo de desejos e exercitar sua diabólica astúcia em lenta tortura, antes que este se manifeste irresistivelmente, pondo fim aos sofrimentos da vítima, talvez de modo brutal, porém mais misericordioso que o prolongamento das torturas. A lição que nos fica da matéria acima é que devemos sempre manter-nos senhores de nós mesmos e nunca, sob nenhum pretexto, permitimos que qualquer agente externo nos hipnotize ou controle. O autodomínio é nossa meta, não o domínio sobre os outros.